Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Quando você está, curve a sua cabeça. Glória a Deus. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra, Senhor. Fala conosco profundamente, nos ensina, nos exorta, nos orienta, ó Deus. Senhor, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados, quando eu escolhi esse texto, a minha proposta não foi fazer a exegese do texto, analisar a carta, para quem foi escrito, ou a finalidade do texto, enfim, mas para que nós tivéssemos como base um texto que aponte para nós e nos mostre algo que parece muito óbvio: o crente pode errar, o crente pode errar, o crente pode até mesmo pecar, e ao pecar, a nossa condição como pecador, ela nos levará, portanto, a duas situações: ou a buscar o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, ou simplesmente nos depravarmos ainda mais e nos lançarmos numa condição de afastamento de Deus. Então, observando apenas para esse ponto de que o crente ele pode errar, a nossa mensagem ela teria como título 7 erros que todo crente cometeu ou que talvez cometa. 7 erros que todo crente comete ou que já cometeu alguma vez na sua vida, porque errar faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. E o primeiro erro que muitas vezes nós cometemos, meus amados irmãos, é achar que nós não caímos, é achar que nós não falhamos, achar que nós somos imbatíveis na nossa fé, achar que nós somos tão fortes, que podemos olhar, fulano de tal pode até pecar, mas eu não. Então esse é um dos primeiros erros que nós muitas vezes aprendemos a duras penas na nossa caminhada como crentes, como servos de Deus, não é? E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12 que aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia, olhe que não caia, porque a nossa firmeza, meus amados irmãos, está em Cristo Jesus, e não nas nossas próprias forças, não nas nossas próprias capacidades. Provérbios 16:18 vai dizer para nós que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, toda vez que o crente coloca orgulho no seu coração, por se achar certo demais, santo demais, perfeito demais, o orgulho chegou ao seu coração, a altivez, não é? Aquele olhar levantado por cima dos outros, pode ter certeza, a queda está próxima, porque nem Lúcifer, sendo um anjo, estando servindo diante de Deus, não é? Um anjo poderoso em glória, quando o orgulho, a vaidade, a altivez chegou ao seu coração, esse foi precipitado e lançado na terra por causa do seu próprio pecado. Glória a Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós nos apegamos à palavra de Deus em Provérbios 28:14, quando diz para nós: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Então nós, como servos de Deus, temos que entender, nós somos limitados, e podemos cair, e podemos fraquejar, e podemos fracassar na nossa fé, mas a grande questão que nós temos que ter como crentes é: qual a minha postura diante disso? Qual a minha postura diante do erro? Havia um certo apóstolo chamado Pedro, que Pedro disse assim para Jesus: olha, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca
me escandalizarei. Olha só a coragem de Pedro, né? Chegou para Jesus e disse: olha, pode tudinho aqui pecar, pode tudinho aqui se desviar, mas eu nunca vou me desviar, nunca vou escandalizar, nunca vou errar. Aí Jesus olha para ele e como é que Jesus fala? Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Olha que resposta de Deus, diante da altivez, diante do orgulho, diante de alguém que achava que jamais erraria. Por isso, meus amados irmãos, diante deste primeiro erro, de achar que somos infalíveis, não é? Que antes, diante de nós, vá a humildade, a limitação, a consciência na nossa mente, de que sim, nós podemos errar, e que o Senhor Deus nos guarde do erro, do pecado, da queda, mas tudo isso só é possível se nós tivermos humildade diante de Cristo. O segundo erro que todo crente comete, ou já cometeu na sua caminhada, é deixar de olhar os seus próprios pecados. Quando o crente ele passa a só olhar os pecados dos outros, e não olha para os seus próprios erros, para os seus próprios pecados, para os seus próprios fracassos, pode ter certeza, ele já está se desviando, já está se afastando da vontade de Deus. Lucas 6, 41, 42, algum irmão lê para nós, por favor? Lucas 6, 41 e 42, o que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Lucas 6, 41, 42. Olha só, não é? Ou seja, o texto de Lucas 6, 41, 42 fala de alguém que está com um argueiro e alguém que está com uma trave no próprio olho. E aquele que está com a trave olha para o outro e diz assim: rapaz, você está com um argueiro, não é? E a Bíblia diz: ei, e a tua trave, não é? Ou seja, quando nós muitas vezes passamos a olhar para os pecados dos outros e esquecemos que nós muitas vezes estamos cometendo o mesmo pecado, o mesmo erro, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Veja, a Bíblia não está dizendo que você não pode apontar o erro ou o pecado de ninguém, não é isso. A Bíblia está dizendo: ei, você está em condição de fazer isso, sua vida está condizente para que você possa apontar o erro de alguém, ou até mesmo aconselhar alguém a sair de determinada prática, porque se não tiver, o mundo e a Bíblia te chama de hipócrita. Porque fala do teu irmão, mas não olha para teu próprio pecado, para teu próprio erro. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós observamos isso no nosso dia a dia. Veja, quando eu digo a mensagem, o título da mensagem é exatamente esse: pecado que com crentes nós cometemos, nós fazemos isso às vezes. Estamos diante de uma determinada situação, e é muito engraçado ver isso acontecendo, porque alguém chega para contar para você alguma história: rapaz, tu viu fulano de tal, a filha de fulano de tal, saiu de casa, está morando com um namorado.
Eita, aquela coisa, né? A irmãzinha contando ali para outra irmãzinha. Aí a irmã que está ouvindo diz: mas rapaz, e essa irmã não está passando pela mesma coisa? E para que ela está apontando o erro da outra? Isso acontece, meus amados irmãos. Então nós, como crentes, temos que vigiar para não cair nesse próprio erro, nesse próprio pecado. E diz o seguinte: porque Jesus usou esse exemplo do argueiro no olho? Porque quem está com argueiro no olho está enxergando direito? Está vendo bem? Claro que não está vendo nem o seu próprio erro, nem o seu próprio pecado. Aí é quando Jesus diz: ei, limpa teu olho, limpa a tua visão espiritual, passa a ver o reino de Deus direito, passa a enxergar direito as coisas do alto, para aí então tu vai falar alguma coisa do irmão. Glória a Deus, há uma realidade espiritual. O terceiro erro, muitas vezes, como crentes, nós cometemos, e observe, falo nós, estou me incluindo em todos os 7 erros que eu vou listar aqui, porque como crente também posso errar, também posso fracassar, também posso fraquejar, mas nós estamos nos preparando, nos capacitando, pedindo graça a Deus para não errar, para continuar na caminhada, para continuarmos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. O terceiro erro, muitas vezes, que nós cometemos, meus amados irmãos, é crer na provisão de Deus, mas esquecer do trabalho que você precisa fazer. Como assim, meus amados irmãos? Como assim, pastor? Não entendi. É porque tem muito crente que cruza os braços e diz assim: vou esperar Deus fazer. E não faz a sua parte, não corre atrás, não luta, não faz nada. Por favor, abra a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 5, versículo 5. Porque tem gente, meu irmão, que não quer dar um prego numa barra de sabão. Você já tentou pregar um prego numa barra de sabão? Você pega uma barra de sabão, bota um prego assim, ó, é tão fácil de entrar, pum, dá uma marteladazinha, já foi. Mas tem gente que nem isso quer fazer, quer esperar só a provisão de Deus, só a provisão de Deus. Ei, Deus vai mandar a provisão, mas começa a trabalhar pelo menos. Começa a fazer a sua parte, meu filho. Observe, quem pode ler para nós? Lucas 5:5. Sim. Havendo trabalhado quanto tempo? Quanto tempo? Toda noite, certo. Olha aí o segredo. O milagre, a epígrafe desse texto é a pesca maravilhosa. Meus amados, só aconteceu a pesca maravilhosa porque antes da pesca maravilhosa houve o quê? O trabalho de alguém que passou ali a noite toda. A noite toda tentando, lutando. Então, meus amados, a gente tem que esperar a providência de Deus, e Deus é provedor, não há dúvida disso. Mas Ele quer ver a nossa atitude, a nossa ação, a nossa busca, o nosso querer, o nosso trabalhar. Porque quando Ele vê a gente lutando, trabalhando ali, aí a gente escuta a sua voz, aí você pode dizer: mas Jesus, eu trabalhei a noite toda, chega, estou com os pinhaços aqui doendo, de trabalhar, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Aleluia! E aí quando o crente lança a rede, meus amados irmãos, com base na orientação de Deus, o milagre acontece, a pesca maravilhosa acontece. Ah, irmão Ronaldo, mas eu gosto de cantar aquele hino assim que diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, não é? Não tem um hino assim, né? Acho que é diante do trono, que é baseado no Salmo, na verdade, Salmo 127, glória a Deus. Salmo 127, verso 2. Só que observe que o preguiçoso, até a Bíblia distorce,
para não trabalhar, para dizer assim: eu vou ficar deitado numa rede, enquanto eu durmo, Jesus vai me dar. Glória a Deus. Ei, o Salmo 127, verso 2, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ele está dizendo o seguinte: porque tem muita gente que vive trabalhando, mas esquece de Deus. É isso que o Salmo está falando. Ele não está dizendo que o crente vai ficar deitado numa rede, e aí vai vir tudo de graça, vai, né, cair do céu. Observe que Deus chamou a muitos enquanto trabalhava. Davi foi chamado para vencer Golias, ele estava lá trabalhando. Moisés estava cuidando de ovelha, não é? E muitos outros exemplos. Eliseu, o próprio Mateus, cobrando impostos, trabalhando. Então Deus, ele vai chamar ali alguém que está trabalhando, alguém que está fazendo alguma coisa, para dizer: você vai fazer, mas vai fazer para mim também. E em compensação você vai receber a pesca maravilhosa. O próprio Pedro mesmo disse: Jesus, você agora vai ser pescador de homens. Glória a Deus. Aí para o preguiçoso, Provérbios 6, 9 e 10. Quem pode ler para mim? Provérbios 6, 9 e 10. Provérbios 6, 9 e 10. Quem pode ler? Provérbios 6, 9 e 10. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Olha aí. Quando te levantarás do teu sono, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco escusando as mãos, para estar deitado. Olha aí. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? E é interessante, né? Um pouco de sono, um pouco toscanejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Esse provérbio, quando ele é lido para um judeu, não é? Quem estuda a língua hebraica, vê que nesse momento o texto está fazendo uma piada. Ele está sendo irônico, está sendo engraçado. Toda repetição, quando aparece uma série de repetição na Bíblia, dizendo a mesma coisa de formas diferentes, usando muitas vezes sinônimos, não é? Ou paráfrases, é porque o autor está sendo extremamente irônico, ele está fazendo uma piada, dizendo assim: olha, até quando o preguiçoso vai estar deitado, quando vai levantar do sono, um pouco de sono, um pouco tosquenejando. Glória a Deus. Então a Bíblia nos alerta, porque Jesus, ele ama o trabalho. Jesus, ele ama o trabalho. Aí tem crente que diz assim: não, o trabalho quem criou foi o diabo. Sabia que tem gente que diz isso? Tem crente que acha que quem criou o trabalho foi o diabo, não é? Meu Deus, esse tem que vir para a EBD. João 5,17, uma irmã, por favor, leia aí, João 5,17, uma irmã, bem alta aí, uma irmã. João 5,17, vamos ver qual a irmã que vai achar primeiro. João 5,17, sim, olha aí Jesus gosta de trabalhar, rapaz, e Jesus quer trabalhar na tua vida. Mas sabe o que ele está dizendo? Ei, trabalhe também, não é? Eu quero trabalhar na tua vida, mas trabalhe também, faz a tua parte, servo de Deus. Então, meus amados irmãos, quem inventou o trabalho não foi o diabo, não é? O trabalho é algo criado por Deus. Desde o Éden, não é? Quando Deus vai fazer ali a sua criação, vai fazer o Éden, então já coloca ali Adão com uma atribuição: você vai dar nome dos animais, você vai cuidar desse jardim. Ou seja, já começa a dar atribuições. O quarto erro que os crentes cometem, que nós cometemos na nossa caminhada, é deixar de contar o que Deus fez em detrimento do que Ele não fez ainda.
Ou seja, tem crente que não conta o que Deus fez na sua vida para ninguém. Não dá um testemunho, não dá um culto de ação de graça, não pede uma oportunidade. Irmãos, tem igreja por aí que todo dia, se você for, tem 20, 30 testemunhos. Culto todo dia é só testemunho. O cara fica com o microfone assim, e você? E tu? E você? É ou não é? Então, e o crente, nós muitas vezes, dentro da nossa congregação, a gente não dá um testemunho de nada. Não fala nada, não diz nada. Mas para reclamar, falta? Para reclamar não falta não. Mas para dar um testemunho, então diga aquilo que comece a anunciar o que Deus já fez na tua vida. Olha, todo mundo que está aqui, meus amados irmãos, tem experiência com Deus. Deus já fez coisa na tua vida, já salvou a tua família, te tirou da cachaça, mudou a tua história, te deu um emprego, curou teu filho e tua filha, tem te sustentado até aqui, então conte, dê glória. Veja o que Deus já te fez. Glória a Jesus. Salmo 40, 10 diz assim: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. E a irmã Rita estava dizendo aqui: eu tenho um testemunho para contar, eu tenho coisas para dizer do que Deus fez por mim. Eu disse: mas Jesus, que coisa linda, dentro da mensagem que nós estávamos pensando em falar, em trazer para a igreja. Então, meus amados irmãos, quando Deus fizer um milagre, conte, porque edifica a fé. Olha, tem gente que está passando por um problema igualzinho ao seu e precisa ouvir o seu testemunho para crer, para aumentar a sua fé, para ele ter um impulso. Porque nós, seres humanos, nós precisamos ser alimentados, precisamos ser lembrados. Cada um desses textos que nós já citamos aqui, os irmãos já conhecem, mas a gente tem que lembrar dessas coisas, para ativar aquela vontade em nós, a fé de ver o trabalhar de Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, comece a contar o seu testemunho, peça uma oportunidade. Cheguei: pastor, eu queria contar um testemunho. Amém, meu amado, eu garanto que você vai ter tempo para contar isso. Glória a Deus. Dê um culto de ação de graça, pague um voto, mas fale o que Deus está fazendo na tua vida. Quinto erro: não se planeja por achar que Jesus vem a qualquer momento. Eita, tem crente que está pensando assim: tomara que o arrebatamento seja amanhã, para eu não ter que pagar essa conta de água. Meu Deus, o aluguel vem semana que vem, Jesus vem buscar a tua igreja. Vive nesse ritmo, esperando Jesus voltar, mas não é para ele morar no céu, é para resolver o problema dele, não é? Aí vai que o teu devedor é arrebatado também lá no céu, vai te cobrar, vai ficar bonito para tu, não é? Estou brincando, viu, irmãos? Por favor. Então, não planeja por achar que Jesus vem a qualquer momento. Você acha, veja bem, um Deus organizado como é o nosso Deus, ele exige de nós o que? Organização, claro. 1 Coríntios 14, 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O culto tem que ter ordem, a família tem que ter ordem, a casa tem que ter ordem, sua vida tem que ter ordem, seu trabalho tem que ter ordem, senão a coisa desanda. Olha, eu fiquei muito triste, porque um irmão ligou para mim dizendo: pastor, eu não aguento mais fazer cabo para a igreja, porque toda vez os cabos do microfone estão desaparecendo. Ora, nós como igreja do Senhor, estamos levando cabo de microfone para casa. Meu Deus, se você levou um cabo da igreja, devolva. Pode acontecer até de você esquecer, mas não deixe em casa não. Eita, eu vou deixar em casa, porque se eu devolver, vão dizer que eu levei. Leve. Se acontecer de levar, devolva. Microfone desaparecendo de dentro da igreja, meus irmãos.
Não é possível. Tudo que se compra aqui é para se usar na obra do Senhor. Por isso que eu baixei uma portaria. A partir de agora, o cabo que se usa nessa caixa aqui vai ficar na responsabilidade do irmão Cícero. Ensaiou, pega o cabo. Terminou o ensaio, devolve o cabo para o irmão Cícero. Porque 6 cabos foram feitos, 6 cabos, não é um nem 2. Não é possível, é jogar dinheiro fora. Cada cabo desse é 40, 50 reais. Sem microfone no ciclo de oração. Pois é. Então os conjuntos já se organizem, né? Tem até seu próprio cabo, isso chama-se organização. Ah, irmão Ronaldo, mas eu vou ficar chateado, problema seu, fique. Mas a igreja precisa ter organização, tem que ter ordem. Romanos 13 diz: andemos honestamente como de dia. Aí olha, aparece a lista: não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade. Eu vou parar o texto aqui. A gente não pode estar andando em desonestidade, irmãos. Levando coisa da igreja. Misericórdia. O irmão esqueceu uma sombrinha, levaram a sombrinha e não devolveram. Não pode acontecer um negócio desse. Alguém pode até levar enganado, e acontece, irmãos. Às vezes você tem 2 Bíblias igual aqui, alguém pode pegar, trocar a Bíblia assim e levar, isso acontece. Mas precisou do guarda-chuva, levou, não é seu, traga de volta. Porque até hoje o rapaz me cobra: mas pastor, levaram a minha sombrinha. Isso se chama furto. Aí depois entra na prova: mas Jesus, o que foi? A sombrinha. 6º erro. E eu vou beber um copo d'água aqui, que o 6º erro é pesado. 6º erro: confiar no espírito e esquecer do intelectual. Eita! Presta atenção, para você não sair daqui falando besteira. Tem crente que não vem para a EBD, não faz um curso de teologia, não medita nas escrituras, porque diz: ah, na hora o Espírito Santo vai me revelar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Lembrar o que se você não aprendeu nada? Eu queria ser pregador, aí não vem para a EBD para pregar. Venha pelo menos aprender para ter o que pregar, para não chegar aqui e não ficar falando besteira. Como a gente escuta muitos pregadores, muitos, não é? Para falar besteira, e quando vem alguém, prega, traz uma palavra com profundidade, você chega, fica assim, naquele deleite, aproveitando, mas alguém se preparou, aí o Espírito Santo pega aquilo que tu se preparou e potencializa, capacita, aí vem aquela palavra com graça. Ô irmão Ronaldo, mas eventualmente Jesus não pode fazer? Claro que pode, irmãos, claro que pode, mas a gente não está falando de exceção, a gente está falando de regra. A regra é que você esteja preparado. Olha o conselho que Josué vai dar. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Algum irmão lê, por favor. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Pronto, olha o segredo. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia
e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Aí quais são as consequências? Te fará prosperar o teu caminho, você vai viver prudentemente, esta palavra vai te conduzir. 2 Timóteo 2,15, leia aqui, irmão Geraldo Paz, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ah, pastor, mas a letra mata e o espírito vivifica. Meu Deus do céu. Ainda hoje nós escutamos essas coisas, né? Ah, pastor, mas a letra mata. Quer dizer, quando você usa um texto fora do seu contexto, não é? Isso é pretexto para heresia, para falar besteira. Como se Paulo, um dos maiores doutores da lei, tivesse pregando a ignorância, não é? Paulo, capacitadíssimo. Se a gente fosse comparar a educação de Paulo hoje, é como se fosse um doutorado, um pós-doutorado em Harvard. Um homem que falava vários idiomas, falava grego, falava latim, falava hebraico, falava aramaico, pelo menos 4 idiomas. Certamente ele falava e falava bem. Estudou aos pés de Gamaliel, uma pessoa preparada, não é? Entre outros exemplos. Mas é claro que Deus pode pegar aquele mais despreparado ali, pode, mas Ele vai dar condição para a pessoa buscar na palavra, para aprender, para meditar nela, de dia e de noite. Porque afinal de contas, o meu povo erra por falta de... E é conhecimento de quê? Da palavra. E a Bíblia até nos alerta, Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 8,2, ele diz assim: olhe, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se o cara diz, pronto, agora eu já sei de tudo, coitado, esse não sabe de nada. Esse não sabe de nada. Tem uma definição de doutorado que eu gosto muito, que diz assim: doutor é uma pessoa que sabe quase tudo sobre quase nada. Doutor é uma pessoa que sabe quase tudo sobre quase nada. Quando você vai procurar um médico muito gabaritado, ele é assim: especialista em dedo midinho. Pronto, ele é o maior profissional daquela área ali. Porque a pesquisa dele é nesse pedacinho aqui. Ele sabe quase tudo de quase nada. Só do pedacinho. Deu um problema no dedo midinho, pode chamar o homem que ele ajeita. Você vai ali no hospital de trauma, você vê todas as especialidades. Não é? Um que é especializado em mão, outro em pé, outro em bucomaxilo, não sei o quê. Buscando conhecimento. E às vezes você estuda tanto, só aquilo dali, porque não dá tempo de dominar as coisas. E como é que você vai dizer que agora eu sei de tudo da palavra de Deus? Irmãos, eu venho todo domingo para a EBD, para ouvir os irmãos, não é para falar não. É para estar aqui, eu estou escutando o professor Alexandre, estou aqui escutando o professor Geraldo Paz, para ver se a gente aprende alguma coisa, porque a gente sabe muito pouco. E os irmãos se preparam, traz um estudo maravilhoso, passa ali, vai para o estudo dos professores, debate, discute, para trazer informação, não é? Peneirada, diluída para a gente aprender. Venha para a EBD. 7º erro, para a gente terminar. Esse 7º erro, na verdade, é o resumo de tudo que foi dito aqui. É simplesmente não viver o Evangelho. Em determinado momento da sua vida, às vezes você esquece de quem você é, de viver o Evangelho. E é nesse momento que o mundo aponta para mim, aponta para você e diz: hipócrita. Fala uma coisa e vive outra. Prega uma coisa e faz outra. Por isso que Romanos 2, 21 e 24 tem um dos mais pesados textos da Bíblia, quando se fala de exortação. Romanos 2, 21 e 24 diz assim: tu, pois, que ensina o outro, não te ensinas a ti mesmo?
Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, por causa desse sétimo erro. Então, meus amados irmãos, que nós vivamos o Evangelho pela fé, pelo que é certo, por fazer o que é correto, para não incorrermos neste erro de não viver o Evangelho. Amém? Que o Senhor nosso Deus aplique esta palavra em nosso coração, nos lembrando todos os dias de quem nós somos, filhos do reino, herdeiros da promessa de que um dia Cristo virá buscar a sua igreja. Amém.